Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, né? É atípico isso. Que geralmente eu posto um vídeo por semana e agora eu tô postando vídeo mais rápido. Isso pode ser um sinal que a censura tá vindo aí, mas é naquela pegada, né, irmão? Aconteceu coisa relevante, né? Eu conto aqui pros irmãos. O meu objetivo aqui, irmãos, é o seguinte: eu pesquiso as coisas, mas também não muito a fundo. Tu tá me entendendo, irmão? Mas a noção básica que eu tenho o aprofundamento só serve para confirmar. Mas é igual a Bíblia. A Bíblia é recheada de mandamentos, recheada de passagens que, se você fizer a substituição espiritual, você já sabe que vai culminar naquelas duas premissas, né? A da semeadura e colheita e o amor. O Senhor já dá a dica já, entendeu? O resto são detalhes para manutenção da tua salvação, entendeu? Antes de começar esse texto, eu vou falar um pouquinho de coisas que vocês nem imaginem, irmão. Mas eu vou tentar explicar daquela pegada simples, tá? Mas deixa eu falar antes, rapidamente, sobre o negócio da santificação, que eu acabei iniciando o assunto e não concluí. Porque isso tudo tem a ver com Ezequiel 9, que eu já tinha postado o texto sobre o tintureiro. A santificação, irmão, que as pessoas colocam lá em cima, muitas igrejas, eles colocam essa santificação como algo impossível e religioso. Tá me entendendo? Você pode ver que o critério que o tinteiro marca a testa das pessoas enquanto os outros 6 estão vindo com arma de extermínio. O critério ali não é você orar o dia todo, não é você frequentar a sinagoga, entendeu? Isso são necessários, a comunhão é necessária, porque o céu vai ser assim, entendeu? Não é você dominar a Bíblia de cabo a rabo, isso também é necessário. Mas eu estou falando do critério, a gente tem que ser técnico às vezes para a gente não se frustrar com metas impossíveis, é isso que eu estou falando. O critério ali é você se aborrecer com as coisas impostas pelo sistema. Tá me entendendo? Então o critério da salvação, a Bíblia me mostra por Ezequiel 9 que é o primeiro passo. Não estou falando das coisas necessárias, estou falando do passo importante, primordial, fundamental. É você se separar do sistema. Tu sabe por quê, irmão? Eu conheço muita gente que tem uma performance religiosa altíssima, muitos pastores, muitas irmãs de oração, mas ela ainda assiste TV Globo. Ela assiste e acreditam na TV Globo. Aquela atriz Karina Bach, ela deu uma entrevista no podcast aí, mais uma, né? Aquela Karina Bach, aquela lourinha bonitona. Irmão, a maioria das pessoas sabe o que acontece dentro dos bastidores dessa empresa. E ela tem a ver com esse vídeo de hoje que eu vou falar. Eu bato nela porque ela é uma filial do inferno na Terra, querido. Eu não vou deixar de falar, não. E eu falo coisas com base. Então, principalmente na época que começou as demissões, muita gente foi falar o que acontecia. Irmãos, eu me lembro quando eu era balconista do bar da minha mãe, com 12 anos. Tinha um camarada que namorava uma menina lá na rua, que ele era freguês da minha mãe. Aí o cara tomava uma cerveja lá, ele era auxiliar de cenografia do Jardim Botânico. Irmãos, ele contava cada coisa e você via que o cara não estava mentindo. Ele estava falando que tem porão ali embaixo, quando era Jardim Botânico, agora é no Projac, né, sei lá, no Jacarepaguá. Ele falou que tinha altar de sacrifício de criança ali, que eles sacrificavam criança para a novela fazer sucesso. Ele falou que era um bacanal, sabe, irmão? Uma orgia de homem com homem. Então, esses atores eles só complementaram essas informações, que essas atitudes nunca, assim, não foi uma fase. Aquilo era o padrão. Para você fazer sucesso na mídia hoje, você tem que se vender. E literalmente ali você tem que vender o teu corpo. Se prostituir, se drogar. Entendeu? Então ela estava falando ali que ela foi no banheiro, mas só que ela informaram a porta errada na casa de um diretor, numa mansão de um diretor. E ela abriu uma porta errada, ela falou que viu drogas, viu os 5, 6 homens se agarrando, se beijando ali, tudo figurão. Querida, aquilo ali é uma nojeira só. Mas é aí que eu falo pra você,
Ah, Ricardo, mas você não está contando nenhuma novidade. Eu falei assim, mas mesmo assim tem muita gente que, sabendo disso, ainda dá audiência para essa emissora, inclusive cristão. Então, o que eu quero dizer, para encerrar esse assunto, é que não adianta você ter uma performance religiosa boa, frequentar a igreja, ler Bíblia, coisa assim, procurar se afastar do pecado, que isso é necessário, e continuar dando trela para o sistema. Continuar consumindo anátemas comprovados do sistema. Porque o critério, segundo Ezequiel 9, é você se separar do sistema, primeiramente. Aí depois sim, você complementa com essas coisas. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai buscar fazer as coisas de Deus. Mas não adianta você fazer as coisas de Deus, de uma parte, e cultuar o sistema do outro, querido. É isso que eu estou falando. Então, santificação... Muitos pastores, até sérios, eles falam, não, orar, se santificar. Não, não é isso, é se separar do sistema. Eles têm que, assim, dar mais ênfase nisso do que nas outras coisas. O tema desse vídeo aqui, ó, são 2 textos base. O primeiro, conhecidíssimo, não precisa nem abrir. João 8,32. É a base de tudo. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Texto número 2, rapidinho, só 3 versículos. Jeremias, o livro do profeta maior Jeremias, no capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahvé, ó casa de Israel. Quem é Israel, irmão? Somos nós. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Versículo 3 para encerrar. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com as suas ferramentas. Aqui o 4, né? Enfeita-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo, prego, para que não balance e caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepino, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar, têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinho. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não pode fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Jeremias. Ele estava dizendo aqui, ó, não aprendei o caminho das nações. Irmãos, por causa desse suicídio dessa menina Jéssica, essa menina linda, tá? Isso seria mais um caso envolvendo fofoca e fake news. Eu já disse em texto, em Coisa Meu, que tinha casal Araruama em São Paulo, que inventaram uma fofoca dizendo que elas estavam sequestrando crianças ou maltratando animais. Essas pessoas foram linchadas, irmãos, e mortas por causa de uma mentira. Querido, cada um que deu um golpe num inocente, se baseando numa mentira, é cúmplice da morte dessas pessoas, tá? Então, essa menina seria mais uma que se suicidou por causa de fofoca de rede social. Só que, como aconteceu, desencadeou uma série de acontecimentos por causa disso, irmão, descobriu-se que, eu falei no vídeo passado, que tinha uma agência, a Mind8, né, a Mind8, que coordenava todos esses influencers. Aí, o homem que montou o dossiê, tudo baseado, tudo fotografado, porque eles apagaram tudo, mas parece que tem um site, irmão, que ele tipo fotografa a página social se acontecer alguma coisa, né? Se cair, se eles deletarem, ou se der uma tempestade solar aí, fritar a internet. Você tem acesso às últimas postagens, ao quantos seguidores tinha. Então, como eles apagaram tudo, mas o print é eterno, entendeu? O print é para condenação dessas pessoas. O que chamou a atenção foi a quantidade de gente. E outra coisa, deixa eu fazer uma correção aqui que eu me atualizei. Eu falei que elas juntas tinham 90 milhões de seguidores. Não, irmãos, elas juntas têm 1 bilhão de pessoas seguindo ela. Para você ver um vídeo meu desse aqui, ou do Pastor Elvis, que prega a verdade, que faz você sair do sistema também. O Pastor Elvis lá não chega nem a 1000 visualizações. O meu então, coitado, não chega a nada. Mas uma fofoca dessa aí, querido, chega a não sei quantos milhões de views. Tu tá me entendendo, meus irmãos? Então o que acontece? A maioria está acreditando numa mentira, e muitas vezes criado por robôs.
Essa agência, Mind 9, é ela que pagava os influenciadores. A gente pensa que esses influenciadores, Pablo Vittar, Felipe Castanhari, Felipe Neto, eles ganham a monetização lá, direto. Não, irmão. Essa é a empresa que paga eles. E eles são programados, coordenados para falar mal de alguém ou falar bem de alguém. E quando dessas celebridades da mídia vacila, né, vamos dizer assim, dá uma declaração errada, essas coisas, eles também têm o processo de descancelamento, mas tudo baseado em mentira. Tu quer ver uma coisa? Um dos ministros do Bolsonaro, que hoje é deputado, né, o Mário Frias, que foi ator da Globo, ele era ministro do turismo, se eu não me engano, ou da cultura, acho que é da Secretaria da Cultura, o Mário Frias. Um desses sites de fofoca, de choquei da vida aí, eles publicaram uma fake news sobre uma suposta cidade que tinha na Amazônia. Vocês devem se lembrar disso, o Ratanabá. Aquilo é uma fake news, irmão. Entendeu? Só que o Mário Frias, na época, ele compartilhou achando que era verdadeiro. Pois bem, esse próprio site de fofoca, coordenado por essa Mind 9, usou a fake news que ela criou, compartilhado pelo Mário Frias, que é inimigo político deles, para dizer que ele que estava espalhando fake news. Então o modus operandi é o mesmo dessa esquerda. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Só que, meus irmãos, por causa desse momento investigativo sobre isso, ontem foi um homem lá, não sei o que, de sobrenome Aranha, mas na verdade o nome dele é Pedro Corrêa do Lago. O que eu vou falar agora, irmão, pode ser um assunto chato, pode ser um assunto difícil, complexo, que quando eu estou falando, a maioria ela gosta mais de uma fofoca. A maioria posta coisas inúteis na internet. Mas, irmão, tudo tem um sentido e profético. Quando você vai escavando, a verdade, a liberdade da verdade, irmão, é um poço sem fim. Uma vez que você entra nisso, não tem volta. E isso é para sua salvação, irmão, e para sua libertação desse sistema. Eu sempre bati aqui que eles estão vindo com uma pauta de ESG ambiental. Então, pois bem, um dos embaixadores dessa COP do clima, ele veio e deu uma entrevista para a Miriam Leitão. Só que a Miriam Leitão, ela usou uma expressão, ela não falou só embaixador, ela falou chefe embaixador das campanhas climáticas. Aí, como eu te falei, eu não assisto TV aberta. Para esses assuntos, eu assisto assuntos políticos do mundo, econômico e de saúde, por outras fontes independentes, porque a internet ainda está livre. Todo esse movimento de fake news, de coisas, isso é tudo para aprovar a censura da internet, irmão. Por quê? Porque uma dessas fontes alternativas que eu uso é o jornalista Kim Paim. Ele é um baiano, um jornalista novo, não tem nem 40 anos ele. Esse camarada aqui, ó. Deixa eu ver se você é um. Tô com ele na tela aqui. E cadê ele? Cadê ele? Esse bigodudo aqui, Kim Paim. Então, irmãos, olha só. Esse homem, ele combate a velha imprensa. Mas o papel dele, ele ganha para ler todos os artigos da imprensa. Só que ele tem um senso de pesquisa. Ele tem agora uma enciclopédia, né, digital. Qual é o nome? Eu esqueci agora. Que ele compila tudo isso. Atlas digital, se você pesquisar sobre isso. Todos os assuntos que parecem ser aleatórios, mas ele investiga a fundo. Então, por causa dessa frase da Miriam Leitão, ele começou a investigar pelos nomes. O nome desse cara desencadeou, irmão, um monte de coisa. Ele foi lá na época do Império. Ele descobriu que todos esses camaradas desse nome aí, eles têm tudo em comum, a mesma família. Que vem da Klabin, é uma oligarquia, é dono da Klabin, dono do Itaú, dono do Grupo Globo, ele está tudo junto. Lá para as tantas desse dossiê de hoje, dele que ele está falando aí, ele está dizendo que uns que estão coordenando, né, a vinda da COP para o Brasil, do Lula, esse cara se encontrou com o antes-ministro do Lula, José Disseu. Esse camarada, querido, ele é a chave de tudo. E ele tem uma coisa, ele fala demais. Só que tudo que ele fala é abafado.
Tu sabe qual era a função do José Dirceu com esses homens? É falar que se a esquerda dominar, não vai ser uma coisa terrível. Para eles. Entendeu? Ele vai se comprometer com meta fiscal, ele vai se comprometer com isso, porque a pergunta deles é uma só: eu vou continuar ganhando dinheiro? Muita gente, irmão, inclusive da minha família, da família da minha esposa principalmente, votaram no Lula, pensando que o Lula ia ser aquele Lula que todo mundo comprava carro, todo mundo andava de avião, todo mundo comprou moto. Eu mesmo ganhei muito dinheiro no governo desse homem. Eu trabalhava com venda de veículo na época. E eu ainda trabalho com isso ainda, só que em casa, né? Mas, querido, olha só, eles falam como se o Lula desse, mas eu só falo daquilo que eu entendo. Querido, eu sempre trabalhei com negócio de financiamento de veículo. Então tinha um carnê, querido. Não é que ninguém deu nada, não. Você pagou. A única coisa que foi facilitado. Mas se você comprava uma moto de 12 mil e no final das prestações tu pagava quase 40, 3 motos. Ele deu o quê, irmão? Ele só facilitou o crédito. Não tá me entendendo? Então se criou uma ilusão que a gente já era próximo, mas a gente estava pagando nesse supérfluo. E muita gente se endividou por causa disso. Mano, não tô falando nenhuma besteira não, entendeu? Eu ganhei muito dinheiro, mas eu vi muita gente quebrar prestações. Vi colega meu, cristão, falando assim: ai, cara, eu vou botar o BV na justiça. Porque olha só, eu tô pagando 3 motos ao invés de uma. Eu falei: querido, mas quando saiu o contrato do leasing, tá com letra pequena, tá, mas é 3 páginas de contrato, tá dizendo lá. O banco não foi na tua porta enfiar o revólver na tua cabeça e falar assim: ó, compra a moto financiada pelo BV, senão eu vou atirar. Não, você que foi lá, você que aceitou os termos. Irmão, quando você vai num sistema, quando vai num banco, eu vejo um monte de gente doida da cabeça aí, de esquerda. Ai, que os banqueiros é isso, banqueiro é aquilo, mas o banqueiro é igual o traficante. Pelo menos eu não sei, né? O traficante não tá batendo na tua porta e fala assim: ó, compra aqui 3 biqueiras de pó para eu ganhar dinheiro. Não, é você que vai lá, querido. É você que vai na agência, querido. É você que vai no app do banco pegar empréstimo. Aquilo é um laço para te enforcar. E muitas vezes não é nem questão de você comprar para comer ou se vestir, não. É supérfluo, é veículo que você pode comprar o mais barato. Então, o vídeo não ficar muito longo, ele começou a investigar esses nomes, irmão. E chegou num nome, ó, ali é dono da Klabin, dono do Itaú, aquele povo do Moreira Salles que era do Unibanco, que foi comprado pelo Itaú junto com o Banerj, com tudo. É tudo a mesma família, tá tudo em casa. Essas famílias, elas mandam na macroeconomia do país, irmãos, há mais de um século. É desde a época do Império, querido. Então, quando você vê essas histórias de político PSDB, tudo quanto é nome, assim, desses caras tá aí, Fernando Henrique, esse cara, tudo envolvido, José Sarney, tudo envolvido, a minha família. Só que apareceu um nome nesse dossiê que ele estava... Esse homem, embaixador, ele é neto, sabe de quem? De Oswaldo Aranha. Quem se lembra do Oswaldo Aranha aí, um político, um embaixador brasileiro também, em 1947, que deu o voto de Minerva na ONU para o Estado de Israel. O Israel voltar a ser Estado, voltar a ser uma nação, cumprindo-se assim o início da profecia da parábola da figueira. A pergunta que fica é o seguinte: será que isso foi aleatório? Por que esse homem está envolvido? Tá entendendo? Se você ler o próprio livro de Jeremias e o livro de Ezequiel, você vai ver a podridão que eles fazem. Aí a pessoa pensa assim: não, mas foi só os religiosos da época. Não é não, querido. Ele está falando no contexto de nações. A podridão existe no meio religioso, sim, principalmente nos megatemplos, mas existe no meio dessa política. É tudo a mesma família, irmão. O resumo do vídeo inteiro é o seguinte: sai do sistema, porque quem está controlando a gente, quem está vindo aí com outro ferrolho, porque esse negócio de SG ambiental, você pode ver que já estão plantando notícias na mídia de tempestade solar, de acabar com a internet. É a desculpa perfeita, irmão. Eu me lembro, às vezes, aqui eu sou uma pessoa que eu já fui até mais, assim, teórico, né? Bem mais malucão nesses negócios de teoria da conspiração. Mas eu não duvido praticamente mais de nada. Mas eu vejo claramente que, de vez em quando, a minha operadora Clara aqui dá um reset no meu modem. E depois que ele dá esse reset, eu não sei se é uma coisa a ver, mas meu alcance, assim, em rede social, ele arreia.
Então tem coisas acontecendo no bastidor que você não sabe, irmão. Você vai arriscar? Você vai confiar sua vida nesses camaradas? Então, irmão, a grosso modo é o seguinte: a gente está sendo dominado. Aí se lembra do irmão Rubens, do Prepare-se? Aquele CD do Prepare-se até agora não errou nenhum. Ele falava sempre dos Illuminates, de um grupo de família. Porque nessa pesquisa do jornalista Kim Paim, você bota lá kimpaim.com no YouTube, você assiste o de hoje, do dia 5 de janeiro de 2024. Querido, até nome de Rockefeller aparece, sempre aparece o nome desse cara. Bilderberg, entendeu? Então, esses caras estão envolvidos. Eles mandam na política, eles mandam na economia, eles mandam nas empresas, irmão. Tudo passa por eles. Esse negócio de candidato de esquerda, candidato de direita, isso é uma fantasia. Isso são fantoches. Como eu te falei, é a mesma coisa do Supremo Tribunal Federal. Eles têm que ler uma cartilha, irmão. Eles atuam no âmbito deles, na característica deles, mas é tudo uma organização. Vocês não acharam estranho, não, irmão? O jornalista Augusto Nunes chama os dois mudinhos que o Bolsonaro botou lá no Supremo Tribunal Federal. Um cara querendo destruir o outro. Mentira com perseguição. E os outros não falam nada. Ninguém dá um parecer. Aí agora tem uma juíza aí que está exilada nos Estados Unidos e está denunciando a Suprema Corte lá, os tribunais humanitários, sobre as atrocidades contra a humanidade que ele está fazendo. Mas ninguém fala nada não, irmão. Aí tiraram o homem na fraude, na mão grande, e ninguém fala nada. Porque é tudo dominado, querido. Você se lembra antigamente que o Bispo Macedo, por causa de audiência em TV, ficava brigando com o Silas Malafaia. Eles ficavam fazendo acusações públicas, um contra o outro. Aí você não percebeu que isso parou de uma hora para outra, não? Mas você sabe a história desse stop? Porque chamaram os dois, querido, o chefão lá da maçonaria, falou assim: querido, isso aqui não tá pegando bem pra gente, não. Entendeu? Para de ficar se acusando que a gente está do mesmo lado. Sabe qual lado? O lado do capeta. E eles pararam. Entendeu? A política é a mesma coisa. Você não estranha, não, irmão? Não acha que aquilo ali tudo é normal? É porque tudo é um domínio só, irmão. Não tem como brigar contra isso. Os meus vídeos estão falando para vocês saírem desse sistema. Tu tá me entendendo? Eu tô pegando esse vídeo aqui porque ainda dá. Mas a gente tá num momento inédito, histórico, de Naum, na profecia de Naum, que eu falei, acho que é o capítulo 5, que Deus vai levantar os vestidos, todas as mentiras, irmãos, antigas, novas, entendeu? De grandes e pequenos. Por isso que eu tô falando, irmão, reconcilia, igual Mateus 5 diz, reconcilia-te com teu irmão enquanto você está indo para o tribunal. Porque se chegar aquele tribunal é quando Jesus voltar. Ele é o nosso advogado, igual fala João, mas o advogado que vai virar juiz. Se você tem alguma coisa, uma pendência, uma fraude, você cometeu algum crime e está cobertando até agora, essa mentira vai te causar um câncer, inclusive físico. Tá? Segundo médicos especialistas, essa raiz da mentira, de amargura, de esconder as coisas, ela causa várias alterações no teu corpo, hormonais, que pode causar câncer. Você sabia disso? E o câncer na tua alma. E o câncer da tua condenação. Irmão, joga tudo no pé do altar agora. Resolve tua vida agora, irmão. Resolve tua vida agora. Como eu falei no outro vídeo, se você tiver com dívidas, seja de um bancão que fatura muito, ou um vizinho que você pediu emprestado e não pagou, pelo menos sinaliza, irmão. Sinaliza a promessa, irmão, e procura honrar. Paga aos poucos, mas paga. Porque se você morrer devendo, tu vai bater na trave lá. Mas Deus vai considerar se você... porque às vezes o banco pega uma dívida tua de R$500, igual o Santander fez comigo, e transforma em 29 mil. Aí não dá, né, querido? Não dá para pagar juros sobre juros. Aí entra a justiça dos homens, essas coisas, para resolver esse penduricário. Mas você sinalizou, pelo menos, o pagamento da dívida. Olha, espera aí pelo menos um feirão desse aí, entendeu? Que eles arrepa 98% da dívida para manter o seu nome e procura se equilibrar. Então, se você tem um crime de abuso, inclusive sexual, um crime de mentira, um adultériozinho escondido aí, irmão, tá na hora de você se livrar disso aí.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, finalizando, é isso aí, irmão. Se você buscar, você vê que é a mesma família que domina tudo, eles vão dominar tudo. Isso é um embrião do governo mundial. E muita gente que não estava entendendo essa mecânica de como o anticristo ia governar, está aí. Um dos caminhos é esse, essa enganação de ambiental, que poucas pessoas, poucos empresários vão dominar praticamente, literalmente, o mundo todo. E a gente vai continuar pagando para eles ficarem cada vez mais ricos. E agora eles vão abusar, por causa da temática ambiental, eles vão falar para você comer inseto enquanto eles comem carne de lagosta. Então acerta a tua vida com Deus, irmão. Que Jesus ele vai vir para salvar os pequenininhos. Os grandão praticamente já estão todos eles condenados. E a Apocalipse diz que eles vão tentar se esconder nas fendas da rocha. Sabe o que é isso? Bunkers. O dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, acabou de... Só uma notícia aí, ele construiu um bunker, que é praticamente um shopping ali dentro. Um condomínio de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Não sei quanto é, 80 metros abaixo da terra. Supostamente sobrevive até um ataque nuclear. Por que eles estão construindo isso, irmão? À toa? Ou eles sabem de alguma coisa? Ou eles sabem que vão ver alguma coisa aí? Mas a palavra de Deus diz que eles vão se esconder nas fendas da rocha, é o banco. Mas ele vai lá embaixo catar um por um. Quem é que está na mira da salvação de Deus? Eu e você. Esse aqui, ó, com pouca visualização, vídeo simples e casa simples. Se mantém na simplicidade, no amor, na obediência, principalmente na fé. E você vai ser salvo. Tá bom, meus amados irmãos? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.